Sou Gabi, esse é o nosso gabinete. Na videoaula de hoje a gente está estudando, psicopatologia, e o tema de hoje é transtorno fóbico, as fobias. É muito importante que você compreenda. Semana passada a gente falou sobre o transtorno de pânico, em que você tem um ataque de pânico de uma forma recorrente e inesperada. E na fobia, o que acontece? Você tem um disparador, você tem um gatilho, você tem um objeto que causa pânico, pavor, medo, Então, esse medo, ele é desproporcional, Ele é muito maior do que aquela realidade. Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre hematofobia, que é a fobia de sangue, Esse cliente, então, começa a ter sinais de prejuízo na sua rotina, porque ele começa a querer evitar sangue, Então, evitar situações em que ele possa ver sangue, possa acontecer algum acidente, Ele começa a evitar isso. É comum também que o motivo, essa fobia vai se desenvolvendo, não é do nada, Nenhum transtorno mental, vou chamar assim aqui para ficar mais fácil, nenhum adoecimento, ele vai acontecendo do nada. Tem muito sofrimento envolvido. E na história do sujeito, as coisas vão se costurando. Então, por que, Se você for pensar, por que a gente tem, então, alguém com fobia de palhaço? Por que a gente tem, então, alguém com fobia de sangue? Alguém com fobia de espaços abertos? Alguém com claustrofobia, que é o contrário, A fobia de espaços fechados. Em geral, se costura os assuntos, os pontos de dor, de sofrimento na história desse sujeito, eles vão se costurando. Então, não está ali por acaso, Tem muito provavelmente um atravessamento simbólico, uma simbologia, tem muito provavelmente ali, uma razão para a escolha desse objeto em específico. Algumas perspectivas não vão ficar batendo nessa tecla, vão tentar alterar esse comportamento, ou tentar, de fato, ressignificar, alterar a forma como lida com aquele objeto sem grandes explicações, Não é o foco em si fazer grandes explicações, mas sim modificar a forma de se relacionar com aquele objeto. Um transtorno fóbico faz parte, do espectro dos transtornos de ansiedade, então a gente vai entendendo a ansiedade como um todo, a gente vai olhando para essa ansiedade, a gente vai cuidando dessa ansiedade, E aí de uma forma que chega, que esbarra, Pensa num dominó montado. Então, o malefício de uma peça que cai, afeta todo aquele circuito, mas também o benefício afeta todo aquele circuito. Então, se a gente vai entendendo mais elementos dessa história, se a gente vai compreendendo e resolvendo pontos de ansiedade, a gente vai acertar esse dominó, E vai ser uma bola de neve positiva, na história e nos enfrentamentos existenciais daquela pessoa. Na fobia, você tem, um objeto que vai causar um ataque de pânico. A sensação é de morte, A sensação é uma descarga ali psíquica, emocional, uma descarga que se parece mesmo com a sensação de morte. Eu vou morrer, eu vi esse palhaço e eu vou morrer. Então, você tem alterações físicas, muito parecidas com as descritas no transtorno de pânico, porque é uma crise de pânico, É um ataque de pânico, só que causado por um objeto específico, por um disparador específico. E aí eu vou citar aqui para você: dor no peito, falta de ar, dores abdominais, náusea, às vezes até desmaio, sensação, de estar saindo do próprio corpo, sensação de estar desconectada com o ambiente, tremor, alterações psicomotoras e reações, então, a isso de sudorese, reações, que vão, calafrios, que vão contando do desespero desse sujeito. Basicamente, então,
O que a gente tem de diferença entre a fobia e o transtorno de pânico é que você não tem, né, no transtorno de pânico, um disparador claro como você tem na fobia, com 1000 variações, né? Como eu falei, tem até uma fobia que tem relação com o céu, né? Com a questão aí com os astros, né? Um medo de elementos que são manifestos assim, né? Pelo céu. Então a gente tem N variações de possibilidades desse medo intenso, injustificado, né? Quero fazer uma sinalização muito importante, que é assim: se eu moro em prédio, tô pegando um elevador e passo mal dentro do elevador, tem uma crise pontual dentro do elevador, uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade pode disparar em mim uma fobia por espaços fechados. Pode construir em mim uma fobia por espaços fechados. Então, coincidentemente, quando eu passei mal, eu estava no elevador. Coincidentemente, quando eu passei mal, né, eu vi um objeto que aí associa, né? A gente faz uma associação com aquele objeto e aí toda vez a gente vai passar mal. Pode acontecer isso, né? Uma crise de ansiedade pontual, muito marcada ali, que vai desenvolver em você um certo trauma daquela situação vivenciada, daquela situação encarada, né? Então a fobia faz parte do espectro dos transtornos de ansiedade e ela é diferente da síndrome do pânico, e que por sua vez, né, são questões diferentes. Transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno fóbico, transtorno de ansiedade generalizada, são variações possíveis para a ansiedade, né? A gente não tem muita clareza por que um sujeito deprime, o outro desenvolve fobia, o outro desenvolve síndrome do pânico, mas isso nos mostra, né, uma variação de fato da individualidade de cada um e do que cada um vai dando conta de desenvolver também enquanto sintoma para se proteger ou para revelar que as coisas não estão bem e que vão precisar passar por uma reestruturação. Um eu que está ali de alguma forma ruindo, um eu que está ali de alguma forma comunicando que precisa de ajuda, que a carga está sendo maior do que pode suportar, tá certo? Um beijão em todo mundo, vou ter prazer em responder alguma dúvida, me manda lá no Instagram também, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Beijão, tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.